Você sabe quanto você precisa ter investido em fundos imobiliários para você receber pelo menos aí todo mês R$ 1.000 fixo de dividendos? Nesse vídeo eu vou abrir a minha carteira pessoal e vou mostrar todos os fundos imobiliários em que eu tenho cota e mostrar quanto que cada fundo paga de dividendos. Se você não conhece muito sobre esse tipo de investimentos, fundos imobiliários, eu vou deixar aqui este vídeo como recomendação para você assistir e conhecer um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários, bem como para você aprender como é que você consegue comprar diretamente pelo seu celular. Mas antes de eu abrir a minha carteira para você conhecer os fundos imobiliários em que eu tenho, eu gostaria de falar o seguinte: este vídeo não é uma recomendação para você comprar os fundos imobiliários que você vai ver aqui na minha carteira. Não é nem para você comprar e nem para você vender, justamente porque eu tenho eles por uma questão de estratégia pessoal, eu tenho motivos pessoais para ter comprado todos os fundos imobiliários que a gente vai ver aqui, então ele está dentro da minha estratégia. Você não vai saber se um dia eu vender ou se um dia eu fazer qualquer outra coisa. Então quando você for comprar, se você se interessar por algum fundo imobiliário, eu recomendo o seguinte: que você estude sobre esse fundo que você está comprando. Tem os relatórios, é possível ler os relatórios, são questão de minutos, às vezes tem relatório de 5 folhas, 5 páginas, você lê rapidinho, não precisa ser nenhum expert no mercado financeiro, mas assim, é importante você conhecer e saber onde você tá pisando, tá? Então não compre só porque você viu meu vídeo, ou porque você viu outro vídeo, ou porque você viu no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook, sei lá. Compre porque você sabe o que você está comprando. Então é importante que você faça isso. Então, bora lá, vamos ver quais fundos imobiliários eu tenho na minha carteira. Todas as informações que eu vou trazer desse fundo, dividendos e cotação é referente a esta data aqui. Foi o dia em que eu escrevi sobre os fundos, foi o dia em que eu peguei o valor da cotação e também os dividendos para que eu possa explicar para você, até porque se você está assistindo em uma data bem posterior, é até bom para você conseguir até comparar se esse fundo valorizou muito ou desvalorizou muito. Tá aí uma sugestão para você ir acompanhando nos próximos meses, se você quiser. Eu vou deixar aqui ao lado o extrato que eu tenho da B3, então se você também tem conta em alguma corretora e se você tem algum ativo no mercado financeiro, alguma ação ou algum fundo imobiliário, você consegue consultar através do extrato da B3. Então eu vou deixar aqui ao lado uma imagem para você ver já quais fundos imobiliários eu tenho e a quantidade de cotas que eu tenho de cada fundo. E aí a gente começa falando um pouquinho da ordem e também dos segmentos de cada fundo imobiliário. Infelizmente eu não vou conseguir falar sobre todos os detalhes de cada fundo, até porque o vídeo, para um vídeo não ficar muito longo, muito extenso, mas assim, você consegue consultar através de algumas plataformas gratuitas, que nem por exemplo a Status Invest fornece ali, você digita o código do fundo, você consegue ter todas as informações do fundo, e tem o fis.com.br. Ali tem os relatórios, traz todas as informações. Se por acaso tiver algum fundo aqui que eu comentar e você falar, eu quero o relatório do fundo X, deixa nos comentários que eu mando o link, você consegue acessar em PDF esse relatório e você consegue ler no tempinho vago aí sobre o fundo imobiliário, tá bom? Na pior das hipóteses, se o seu comentário não for respondido, que eu tenho certeza que vai ser respondido, você pode me chamar diretamente no Instagram e perguntar sobre determinado fundo, o que eu acho sobre determinado fundo, que eu vou dar com muito prazer a minha opinião pessoal sobre o que eu acho daquele fundo, por que eu não compro e por que eu tenho, ou sei lá, qualquer coisa. A gente vai batendo um papo assim conforme a nossa disponibilidade, beleza? O primeiro fundo que eu vou começar aqui, inclusive, é o fundo em que eu comprei as cotas lá no meu exemplo do celular, é o ALZR11. O ALZR11 ele é considerado um fundo híbrido. Híbrido porque ele possui várias classes de ativo dentro dele, ou seja, tem lajes corporativas, tem galpões logísticos secos, tem galpões logísticos refrigerados, tem um data center, se eu não me engano é o único fundo, pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum outro fundo imobiliário que tem também um data center, tem dentro de diagnóstico, tem vários ativos dentro desse fundo imobiliário. Nesse relatório é possível a gente verificar quem são os inquilinos, quais são os imóveis, onde estão localizados os imóveis, o prazo de vencimento de cada contrato também é importante e os meses de reajuste de cada contrato. Geralmente começo do ano ali, janeiro, fevereiro, né? Mais da metade já é reajustado pelo IPCA, ou seja,
o aluguel das pessoas vão começar, na verdade, dos inquilinos vai aumentar. Então, se você ganha, por exemplo, um dividendo em dezembro, em janeiro e fevereiro, depois que tiver os reajustes dos contratos, seu dividendo tende a ser um pouquinho maior, porque o valor do aluguel tende a aumentar. Tem contratos longos também, só a título de exemplo, se a gente for pegar a Sky e a Balduco, ele tem um contrato aí com vencimento até 2036, né? O que, na minha opinião, é um prazo bem interessante. Eu estou falando aí de 14 anos. O bom que eu também gosto é que 100% dos imóveis, todos os imóveis do ALSR11 estão ocupados, ou seja, não tem vacância, está tudo sendo alugado, e isso é muito bom tanto para o fundo como para os cotistas do fundo. O ALSR11 tem um valor de cota nesta data de R$ 115,59. Eu não consigo falar ainda dos dividendos desse mês pelo seguinte motivo: ainda não fechou. Provavelmente ele vai fechar daqui a 2 dias ou provavelmente na outra segunda-feira. Então eu vou fazer o seguinte: para a gente saber o valor de dividendos que eu vou receber, eu vou pegar como base o valor pago no mês anterior. Então pode acontecer de no próximo mês pagar um pouquinho mais, que é o que vai fechar ainda. Então eu vou pegar como base os 67 centavos que ele pagou por cota no último mês. Eu tenho 189 cotas do ALSR11, é só para saber o valor de dividendos. Eu pego a quantidade de cotas e multiplico pelo valor de dividendos. Assim, eu vou ter o valor de dividendos nesse mês, uma quantia de R$ 126,53 do fundo ALSR11. Agora eu vou falar de 3 fundos imobiliários ao mesmo tempo. Mas por que eu vou falar dos 3 ao mesmo tempo? Porque eles são do mesmo segmento. Por eles serem do mesmo segmento, fica mais fácil até de você entender quanto que é o valor de cota de cada um e quanto que cada um vem pagando de dividendos. Neste caso é o ARI11, o DEVA11 e o HCTR11. Esses 3 fundos imobiliários, eles são considerados fundos de papel. Esse é um tipo de fundo que ele atua em investimentos de renda fixa destinado ao setor imobiliário, investindo aí através de CRIs. Não é eu, tá? Não sou eu, CRIs. CRI é justamente o certificado de recebíveis imobiliários, que é um tipo de renda fixa. Lembrando que existem outros tipos de renda fixa. A poupança, por exemplo, é um outro tipo de renda fixa. Inclusive a poupança é o que o pessoal mais utiliza. Tem os CDBs, que é o certificado de depósito bancário, que você empresta dinheiro para o banco, que por sinal tem um vídeo aqui no canal em que eu fiz na prática no meu celular como é que eu emprestei dinheiro para o Banco C6. Também vou deixar o link aqui no final do vídeo para que, caso você tenha curiosidade, possa conhecer. Eu não tenho ainda vídeo aqui no canal falando sobre CRI, para poder explicar um pouco o que é o CRI, mas assim, eu vou tentar dar um exemplo de uma forma muito simples e eu espero sinceramente que pelo menos você entenda o conceito. E se você entender o conceito, você vai entender exatamente o que cada fundo imobiliário de papel desse faz. Suponhamos o seguinte: suponhamos que o Zezinho acabou de comprar um imóvel direto da construtora, parcelado em, sei lá, vamos chutar aqui, em 20 anos. Ele parcelou em 20 anos, só que ele comprou esse imóvel ainda na planta, ou seja, não tem nada, ele comprou na planta aquele projeto. A única coisa que ele tem é aquela folha com um monte de desenho ali sobre as dimensões da casa, mas ele não tem a casa, ele comprou diretamente com a construtora na planta. A construtora, ela precisa entregar esse imóvel, até porque ela tem um prazo para entregar para o Zezinho e tudo mais, né? Embora o Zezinho já comece a pagar as suas parcelas ali que ele fez a perder de vista, a construtora precisa honrar aquele compromisso de entregar aquele imóvel. Só que assim, a construtora, ela precisa levantar o quê? Ela precisa levantar capital, ela precisa levantar bastante dinheiro para começar a construir aquelas casas, até porque não vai ter só a casa do Zezinho, vai ter outras casas. Ele precisa começar a obra que ainda está naquele terreno por mato. Então o que a construtora faz? Ela repassa essa dívida para a securitizadora e aí é emitido através da securitizadora o CRI. Quando é emitido esse CRI, os investidores, fica disponível para os investidores vão lá e faz esse tipo de aplicação. Assim a construtora já recebe o dinheiro tudo de uma vez e já começa a adiantar as obras para o Zezinho receber a casa dele que ele comprou lá na planta.
Então, de uma forma muito simples, né, esse tipo de fundo de papel, ele empresta dinheiro, né, de uma forma resumida, empresta dinheiro para a construtora e em troca disso recebe juros mais atrativos. O interessante saber é que todos os fundos de papel, né, esses disponíveis que eu acabei de citar aqui, eles possuem um relatório em que, através do relatório, você tem conhecimento, né, de tudo que está acontecendo, aonde está sendo alocado, em quais CRIs está sendo alocado o dinheiro, para ver também qual é a taxa, se é uma taxa do IGPM, se é uma taxa IPCA, se é o CDI. Você precisa saber a taxa de juros que vai ser pago, você vai saber também a duração, você consegue saber em que estágio está a obra, né, se está sendo executada, se não está sendo executada, se está parado, se está em andamento e tudo mais. Então os relatórios vêm trazendo ali detalhadamente tudo o que está acontecendo, tudo que o gestor do fundo está fazendo, aonde ele está alocando esse dinheiro. Mas de uma forma simples, você empresta dinheiro para as construtoras. O R11 tem um valor de cota de R$ 97,96 e está pagando aqui nesse último mês um dividendo bem legal, bem interessante, que é o dividendo de R$ 1,11 por cota. Como eu tenho 83 cotas, eu pego 83, multiplico pelo valor de dividendos e recebo aí esse mês o valor de R$ 92,13. O DEVA 11 ele tem um valor de cota muito parecido, é um valor de R$ 101,59, está um pouco próximo, lembrando que também é um fundo de papel, vai pagar um dividendo de R$ 1,33 por cota, eu tenho dele 79 cotas, então eu pego 79 e multiplico por 1,33, vou receber o valor de R$ 105,07 do DEVA 11. Por último, o último fundo de papel que eu tenho na minha carteira, o HCTR11, tem o valor de cota um pouquinho superior, o valor de R$ 124,90, e o valor de dividendos também um pouquinho maior, que é o valor de R$ 1,60 por cota. Eu tenho 15 cotas, nesse caso 15 eu multiplico por 1,60, eu vou receber R$ 24 de dividendos do HCTR11. Os fundos de papéis, ele é queridíssimo por muita gente aí, eu não gostava muito, vou ser muito sincero, não porque eu não gostava, mas pelo sentido de que não entendia muito como é que funcionava os fundos de papéis. Então depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais e fui entender de fato como é que funciona, eu comecei a sentir mais confiança e comecei a aportar mais em fundos de papéis. E olha, eu vou te falar, eu tenho gostado bastante desse tipo de fundo. O próximo fundo que eu vou mencionar aqui que eu tenho na minha carteira é o GALG11. O GALG11 ele é um fundo com segmento em imóveis industriais e logístico. Nesse fundo, há 6 imóveis com inquilinos renomados, né? Por exemplo, a gente tem a BR Foods, a gente tem a Souza Cruz, e o que eu gosto bastante é que 100% dos imóveis estão alocados, estão ocupados e com contratos a perder de vista. Só para a gente ter uma ideia, o contrato mais próximo para vencer é setembro de 2027. E o mais longo, estamos falando de janeiro de 2048. Além disso, esses contratos eles são reajustados anualmente. A gente sempre tem, né? Você como investidor, se você está começando, você sempre vai ter aquele ativo que você mais gosta. Pode ser a sua ação favorita, a gente acaba tendo um pouquinho, eu pelo menos tenho algumas ações que eu gosto muito, que eu meio que sou apaixonado pela empresa. Assim como os fundos imobiliários, eu também tenho alguns que eu sou muito apegado, eu gosto mesmo dos fundos imobiliários. Eu digo que o GALG é um dos meus queridinhos, eu gosto muito do GALG11, até por esse longo tempo de contrato. Isso eu prefiro mais, eu pelo menos na minha estratégia de investimentos, é claro que muita gente gosta só dos dividendos, né? Eu gosto dos dividendos, é bom, mas eu não analiso só dividendos, eu analiso outros fatores, eu analiso a segurança, eu analiso quem são os inquilinos, o tipo de contrato e tudo mais. Então, devido ao longo tempo, se todos os inquilinos cumprir certinho todos os prazos, pagar direitinho, o primeiro vencimento é em 2027, ou seja, até 2027 eu não me preocupo. Claro que eu acompanho todos os relatórios para saber o que está acontecendo. Uma vez por mês eu leio os relatórios para estar por dentro, mas assim, até 2027 há uma grande chance de que, né,
nada aconteça, até porque são empresas muito sólidas que estão ali pagando aluguel para o fundo GALG 11. O GALG 11 ele tem um valor de cota de R$ 102,80 e está pagando um dividendo aí de 84 centavos por cota. Eu tenho 226 cotas, então 226 vezes 84 centavos, um dividendo aí de R$ 189,84 centavos do GALG 11. Os próximos fundos, assim como nos fundos de papéis que eu falei, né, bem rápidos, os 3 ao mesmo tempo que eu tenho na minha carteira, esses fundos eu também vou falar de 2 ao mesmo tempo, porque eles são do mesmo segmento, e eu estou falando do HFOF 11 e também do KIZU 11. O HFOF 11 e o KIZU 11, eles são fundos de fundos. De uma forma muito simples, são fundos que aplicam em outros fundos. Todos os segmentos eles têm a sua vantagem e também têm as suas desvantagens. A vantagem desse tipo de fundo é que você está exposto, né, o seu patrimônio está exposto em vários outros fundos. No relatório você consegue saber exatamente em qual fundo foi alocado o investimento e também quais o seu percentual. Olha, uma coisa eu preciso confessar para você. Esse tipo de fundo imobiliário, que é fundos que compram outros fundos, está vivendo um momento um pouco complicado. Se a gente for comparar com outros fundos que a gente tem, como por exemplo, se for comparar os fundos de papéis com o fundo de fundos, você consegue ver que há uma grande diferença, por exemplo, no pagamento dos dividendos. Mas assim, esse tipo de fundo, ele é meio extremista, no seguinte sentido. Ou ele está muito bom, e quando ele está muito bom, ele é muito bom, só que quando ele está mal, ele é muito mal. É claro que tem vários fatores que estão aí atrapalhando o mercado financeiro, não só as ações estão caindo, alguns fundos imobiliários também estão caindo, mas aí a gente tem outros fatores externos, que é o aumento da taxa de juros, a gente tem uma crise política, que parece que o Brasil nunca sai da crise política, então a gente tem outros fatores, mas assim, neste período, neste momento, eu não diria que é o melhor, os fundos de fundos nesse momento não vem sendo o melhor, mas assim, é uma boa opção para você ter. Você compra um tipo de fundo que investe em outros fundos, logo você tem uma exposição maior em outros segmentos, em outros fundos imobiliários. O HFOF 11 ele tem um valor de cota de R$ 83,45. Então nesse mês ele vai pagar aí um dividendo de 60 centavos por cota. Eu tenho 217 cotas, então 217 multiplicado por 60, eu tenho um valor aí de dividendos de 130,20 do HFOF 11. O próximo KIZU 11, ele é o mais democratizado que tem. Qualquer pessoa, claro que qualquer pessoa que tenha o valor, consegue investir. Olha, eu vou te falar, é muito barato, é muito barato. Menos de R$10 você consegue comprar uma cota do KIZU 11. KIZU 11 está cotado no valor de R$ 8,17. E claro que por esse valor de cotação o dividendo não vai ser maior. Pelo contrário, vai ser um dividendo também um pouco menor. Mas ele paga um dividendo de 6 centavos por cota. E aí esse eu tenho bastante. Eu tenho 2.041 cotas, logo 2.041 multiplicado por 6 centavos, eu tenho um valor aí de dividendos de 122,46 do KIZU 11. Os dois últimos fundos imobiliários que eu vou mencionar agora, que eu tenho na minha carteira, eu vou te falar uma coisa, bem sincero. Vem trazendo um pouquinho de tristeza. Não no sentido de que eu vou vender e vou sair deles, não. Mas assim, foram fundos bastante afetados pela crise, principalmente do ano passado, a crise do coronavírus. E aí isso acaba trazendo uma rentabilidade negativa, né? Você acaba ficando ali um pouquinho vermelho e os dividendos também acaba sendo um dividendo um pouco menor, mas assim, a gente está falando de renda variável, isso está sujeito a acontecer, assim como eu tenho fundos que a cota estão subindo, eu também tenho fundos que as cotas estão dando uma caída, mas assim, na minha estratégia de investimento, na minha tese de investimento, isso não me incomoda. O que me incomoda é quando o dividendo começa a cair muito. Isso acaba me incomodando um pouco, porque eu já conto com aquele dividendo para poder aportar mais, para poder comprar mais. Quando o dividendo começa a cair, isso acaba dando um pouco, incomodando um pouquinho, mas assim, nada que vá fazer eu sair nem nada disso. Mas então vamos falar um pouquinho desses dois últimos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira.
Se você está comigo aqui neste vídeo até esse momento é porque você está gostando do vídeo, está conhecendo um pouquinho sobre os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. No final eu vou fazer o cálculo para a gente ver quanto exatamente eu vou receber nesse mês de outubro de 2021 de dividendos. Então, se você gosta de ficar falando de dinheiro comigo, se inscreve, acompanha os vídeos. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu prometo responder. E se não quiser deixar nos comentários, te dou a liberdade para você me perguntar diretamente no meu Instagram e assim que eu tiver disponível, eu respondo e tiro a sua dúvida, tá bom? Fique à vontade. Os dois últimos, então, é o HGBS11 e o RECT11. São dois fundos imobiliários de segmentos diferentes, mas que foram afetados bastante pela crise do coronavírus. Então eu vou falar primeiro do HGBS11, rapidinho, porque é segmento diferente. Por último, eu falo do RECT11. O HGBS11 ele é um fundo de shoppings que tem como rendimento pela sua aquisição e exploração de participação em shopping centers. Esse fundo tem a sua participação majoritária em dezenas de shopping centers, com a maioria localizada no estado de São Paulo. Acontece que com a pandemia do ano passado, shopping centers, pelo menos aqui na cidade, quase que não abriram, ficaram um longo período, um extenso período, ou fechado ou com grandes restrições. Alguns nem podiam abrir a praça de alimentação, não podia abrir o cinema, muitas coisas, muitas restrições. E aí, aos poucos, conforme foi aumentando a vacinação, conforme foi diminuindo o caso de óbito de Covid, as coisas tendem a se normalizar. Mas assim, esse fundo, assim como outros fundos de shopping, alguns fundos de hotel sofreram e sofrem bastante com essa crise do coronavírus. E é claro que isso impacta negativamente no fundo e automaticamente isso impacta negativamente aos cotistas desse fundo. O impacto é bem grande, mas assim, todas as crises da história a gente pode pegar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é 1914, depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem várias crises, né, no mundo. Todas as crises elas vêm e tendem a acabar. Com o coronavírus não é diferente. A gente teve uma grande crise no ano passado, muita coisa ficou estranha e conforme o tempo foi passando a gente foi se adaptando e hoje as coisas começam a voltar, começam a se normalizar, principalmente shopping. O shopping ultimamente, todas as vezes que eu fui, estavam lotados e parece que cada vez mais está lotado, principalmente com a quantidade de vacina que as pessoas vêm tomando, o número de pessoas vacinadas, e isso para o fundo de shopping, para os cotistas, assim como eu, isso é algo bem positivo, é algo bem legal. Dá pra gente ver, nos últimos meses ela estava pagando aí, o HGBS11 estava pagando aí um dividendo de 35 centavos. O ano passado teve mês que tu pagou 25 centavos por cota, e aí isso atrapalha no nosso, pelo menos no meu dividendo, atrapalha bastante, né? Mas isso não é nada que faça eu desanimar, pelo contrário, eu tô ciente do que aconteceu, eu sei que isso em algum momento vai acabar, a gente não sabe quando, mas que uma hora isso vai acabar e aí tudo volta a normal, volta ao normal e aí tá tudo certo, tudo tranquilo. O HGBS11 ele tem um valor de cota de R$ 176,97 e no último mês ele vai pagar aí um dividendo de 85 centavos por cota. Eu tenho 118 cotas, logo 118 multiplicado por 85, R$100,30, que para mim já é um alívio muito bom, porque para quem pagou 25 centavos no ano passado e estava pagando 35 centavos esse ano, os últimos meses aí vem demonstrando um crescimento no pagamento dos dividendos e eu espero que esse fundo se recupere logo logo. Por último, o último fundo é o RECT11, que também foi bastante afetado pela crise do coronavírus. O RECT11 ele é do segmento de lajes corporativas, né, conhecido aí como fundo de tijolo, e ele é composto por investimentos em imóveis com a finalidade empresarial e corporativa. O fundo ele possui vários edifícios, só que apenas cerca de 72% estão ocupados, ou seja, tem imóveis desocupados, tem uma taxa de vacância que prejudica o fundo e os seus cotistas. Porque imagina o seguinte, se o imóvel está ali parado sem ninguém, ele tem as suas despesas. Ele precisa pagar aí suas despesas com água, luz, manutenção, impostos e tudo isso. Se estiver desocupado, é prejuízo para o fundo e prejuízo
para os cotistas. Os imóveis são imóveis bons, eu gosto dos imóveis desse fundo, até porque eu sou cotista. Eu não tenho pretensão de sair desse fundo imobiliário, eu quero continuar nele, eu gosto dele, eu sei que está passando por um momento bem complicado, principalmente com essa onda aí do home office. O ano passado muitas empresas aderiram ao home office, algumas empresas até entregaram as salas, né? Não queriam mais utilizar as salas porque começaram a aderir ao home office. Muita gente acha que o home office veio para ficar definitivo. Eu também acho que veio. Mas assim, para ficar 100% em home office eu já não sei. Eu não venho botando muita fé, eu venho trabalhando do home office grande parte do tempo, mas eu sinto muita falta de estar ali no local, presencial, no escritório e tudo mais. Então isso vem demonstrando que as pessoas, por mais que elas estejam no online, o online não é 100% agradável para a maioria do pessoal. O REC 11 ele tem um valor de cota de R$ 68,81 e está pagando aí um dividendo de 51 centavos por cota. Eu tenho 319 cotas, logo 319 multiplicado pelo dividendo, eu tenho um valor aí a receber de R$ 162,69 do REC 11. Agora vamos somar quanto de dividendos que cada fundo imobiliário vai me pagar nesse mês de outubro. Alguns já pagou e outros vão me pagar nesse mês de outubro de 2021 e vou deixar uma imagem aqui com todos os valores certinho. Então esse é o valor que eu vou receber de dividendos nesse mês de outubro. Só dos fundos imobiliários eu não estou colocando e não acrescentei os dividendos das ações, tá? O valor de 1.052 só dos fundos imobiliários. O bom é que ele é limpinho, ele é livre, ele é isento de imposto, ou seja, ele já cai na minha conta da corretora, eu já pego esse valor, compro mais, pego o meu aporte mensal que eu faço e já compro mais, e assim vai virando meio que um efeito bola de neve. O total, Cristiano, mas qual o total que você tem investido? Eu vou liberar para você, eu tenho um valor aí de quase 150 mil reais investido em fundos imobiliários. Eu tenho alguns fundos imobiliários que estão com uma rentabilidade negativa e isso para mim não me incomoda, como eu disse. O que me incomoda um pouquinho é o dividendo baixo, isso acaba incomodando um pouquinho, mas assim, é uma opção minha, que eu escolhi os fundos imobiliários que eu escolhi, eu sabia dos riscos e isso aconteceu, e o que aconteceu está acontecendo e eu sigo no jogo normalmente. Eu poderia estar recebendo mais de dividendos? Eu poderia, porque se eu botasse todo esse valor, 150 mil de fundos imobiliários que eu tenho, por exemplo, em fundos de papéis, que está pagando mais de 1%, eu estaria aí pelo menos 1.500 todo mês de dividendos, mas assim, não é uma opção que eu não gosto desse tipo, eu não gosto de ficar exposto em um tipo só de fundo imobiliário, eu gosto de estar exposto em vários segmentos, mesmo que um pague um pouquinho mais e outro pague um pouquinho menos. Então essa é a minha estratégia de investimento, mas eu tenho consciência de que 100 mil reais, a depender do que você comprar, você consegue R$1.000 de dividendos com 100 mil reais. No meu caso, 150 mil reais, porque eu tenho alguns que está pagando menos de 1% ao mês, e aí isso afeta meus dividendos, mas fazer o quê? Essa é a regra do jogo, e quando eu entrei no jogo, eu sabia desse tipo de regra. Talvez você fale, pô, Cristiano, caramba, você falou 150 mil reais que você tem aí, né? E você ganha R$1.000 de dividendos. Cara, mas é muito pouco, não vale a pena. Será que não vale a pena? Eu vou fazer uma comparação e vou fazer o cálculo aqui rapidinho. Eu vou comparar a poupança, porque a poupança é geralmente o investimento mais tradicional que os brasileiros utilizam. Então, é a base que eu vou utilizar aqui. Eu vou pegar o mesmo valor que eu tenho em fundos imobiliários, vou botar aqui na calculadora para a gente saber exatamente quanto que renderia este valor no mesmo mês, né? Porque a gente está falando do dividendo de um mês só, quanto que renderia de rentabilidade na poupança, comparando com o investimento que eu tenho nos fundos imobiliários. Vou botar aqui do dia 1/9/2021, o valor de R$148.384,52. Então, se eu tivesse feito essa aplicação na poupança em um mês, eu teria o valor de R$ 148.831,45. Dá para ver que o valor aumentou, né? Dá para ver que houve aí um rendimento, ou seja, ele rendeu aí um valor de R$ 446,93. E aí agora
Eu deixo aí para você decidir se você é um investidor de poupança, se você gosta de poupança, você decide qual é o melhor, os dividendos de 1.053 ou uma rentabilidade na poupança de 446,93. Dá para ver que a poupança aí, olha, quem tem dinheiro lá parado tá sofrendo bastante e às vezes a pessoa não sabe. Eu prefiro continuar aqui com os meus fundos imobiliários porque poupança não tá com nada. É claro que se eu for comparar com a inflação, aí já é outros 500, eu acho melhor nem fazer isso para não confundir muito. Eu sei que alguns fundos imobiliários eu tô perdendo para a inflação, isso é normal. Faz parte do jogo você perder e você ganhar. Mas o importante é você sempre buscar formas de ter um rendimento um pouquinho melhor. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você quer saber sobre algum fundo imobiliário que eu falei aqui, deixa no comentário qual é a dúvida sobre o fundo, porque assim, eu sei de todos esses fundos que eu tenho, porque eu estudo sobre eles antes de eu poder entrar. Então, se você tem alguma dúvida, deixa no comentário que eu respondo e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.